Oi, gente! Vamos ouvir comigo o meu relato de pós-parto, parte 2. Olá, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu vou contar para vocês, como prometido, o relato de parto, parte 2. Só que, na verdade, eu acabei já finalizando a parte do parto no outro vídeo. E nesse vídeo eu vou contar, tudo o que aconteceu durante a minha estada lá no hospital, lá na maternidade. Então acaba sendo um relato de pós-parto para vocês, tá bom? E como no outro eu também anotei tudo para não esquecer de nada. E mesmo assim ainda sinto que esqueci alguma coisa. Mas vamos lá para o que eu anotei aqui, o que eu reservei aqui para vocês. Como eu falei no outro vídeo, foi um parto cesárea. Mesmo eu não querendo, foi assim que Deus quis e assim foi. Graças a Deus estamos bem. Mas vamos lá para o primeiro dia da gente lá no hospital. O primeiro dia que a gente acabou de sair da sala de cirurgia, acabou de ter o parto, a gente foi para uma sala provisória. Como eu disse no outro vídeo, eu vou sempre relatar o outro vídeo porque um emenda o outro, Tava bem escasso de sala lá na maternidade, porque tava muito lotado, muito cheio. Então a gente saiu da sala, acabou de ter o parto, a gente foi para uma sala provisória. Nessa sala a gente tomou as vacinas, eu e o neném tomamos vacina. Uma enfermeira já veio colocar ele no peito para mamar o colostro, que ainda não tem o leite mesmo, mas já sai o colostro e eu deitada porque não pode levantar. Detalhe, sobre a cesárea, que você tem que ficar 3 horas deitada. Você não pode sentar para nada, nem levantar para nada. Você tem que ficar totalmente deitada, só depois de 3 horas você pode levantar. Então ali eu fiquei deitada, amamentando, a enfermeira segurando, e eu amamentando, E aí em seguida a gente tomou as vacinas e logo um tempinho depois a gente ficou ainda nessa sala e recebendo alimento, porque no hospital tem tudo. Eu tomei café depois de 3 horas, tava morrendo de fome, mas tinha que esperar o tempo. E aí eu tomei café, logo depois veio uma enfermeira para me ajudar a tomar banho, porque ela disse que eu não podia ir sozinha, porque ainda estava com o efeito da anestesia. E aí, mas foi bem tranquilo, graças a Deus. Fiquei um pouco tonta, mas não foi assim uma coisa que eu estava esperando, Porque muita gente fala sobre a primeira vez que levanta depois da cesárea, que é muito difícil, que é muito complicado. Mas, graças a Deus, para mim não foi nada disso. Eu acho que por eu estar com o efeito ainda da anestesia, eu não estava sentindo dor de nada. Então, ali eu tomei meu banho. Ela disse que não podia tomar um banho demorado, que era bem rápido. Então, eu tomei aquele banho rápido e voltei pra cama, E ali a gente ficou por algumas horas e aí chegou meu almoço. Assim que chegou meu almoço, a gente conseguiu uma vaga lá na maternidade e aí a gente subiu. E aí começou um problema, porque, na verdade, antes da gente subir, o Isaac passou pela lavagem estomacal, porque eles falam repulsando, mas a gente entende como se estivesse vomitando, Ele começou a vomitar o líquido, que eles bebem na barriga, líquido amniótico. E aí ele começou a vomitar. E aí elas colocaram sonda no nariz dele, fizeram a lavagem, e depois vieram com o negócio no nariz para limpar o nariz, porque também estava congestionado. Foi bem difícil esse momento, porque logo de cara, assim, do nada, enfiando a sonda nele, ele chorando. Foi esse perrengue. Mas logo depois a gente subiu para a maternidade e a gente
se alocou ali, guardou as coisas. É quarto compartilhado, não tem quarto sozinho só, né? É particular. Então a gente ficou num quarto com outra família e tudo bem até aí, né? Mas ele também teve um probleminha no nariz, porque ainda estava bem inchadinho o corpo, né? Quando a gente nasce, fica tudo inchado, vai desinchando aos poucos. Então, o nariz, assim a enfermeira explicou, né? Cada hora uma falava uma coisa, mas o final foi isso, que o nariz dele estava inchadinho e ele não estava conseguindo respirar direito. E ainda tinha, como é que fala? Há um pouco ainda de líquido, né? Que ainda não tinha saído tudo, que eles respiram água ali na hora que sai da barriga. E ainda tinha, então ficou bem fechado o nariz dele e ele não estava conseguindo mamar. Pro meu desespero, né? Foi a noite toda, eu passei a noite toda tentando fazer ele mamar, mas ele não conseguia, porque não conseguia respirar, né? Porque ele estava com a boca ali no seio para mamar e o nariz tampado. Gente, foi um desespero total. Quem ficou comigo nesse dia foi a minha cunhada. E ela viu meu desespero, ela também ficou desesperada, porque ele não parava de chorar. Ele queria se alimentar, né, gente? Então, assim, foi muito difícil. Eu vi, assim, pela janela, o dia clarear e ele não conseguia mamar. Foi horrível. Aos poucos ele foi melhorando, foi feito nebulização para desinchar, para descongestionar o nariz, né? Com a medicação, com adrenalina, ficou fazendo lavagem várias e várias vezes no nariz dele, com o soro, né, até melhorar um pouco, e graças a Deus ele conseguiu mamar, tá? Então, assim, foi esse momento difícil demais. E aí, logo depois, ele recebeu o diagnóstico de icterícia, né? Porque começaram a ver que ele estava ficando amarelo. Então, fizeram o exame de sangue e aí ele ficou com a... Eles dizem que estava alto, né? Tem que ter abaixo de 10. Ele estava acima de 15, vamos dizer assim, né? Que não era tão alto assim, que elas falaram, mas que ele teria que receber a fototerapia para poder ter alta. Então, assim, mais um desespero para mim, né? Porque eu já estava no hospital desde o dia 26, ele nasceu dia 28. Então, tudo se complica, né, quando você fica no hospital. Então, eu já fiquei desesperada por ter que ficar no hospital com ele, eu, e ainda ter que ter gente para ficar indo para lá. A minha irmã veio do Rio de Janeiro para cá para ficar com a gente em casa, acabou tendo que ficar lá no hospital comigo. Meu marido também ficou, a cunhada também ficou. Então, assim, tudo isso me incomodava, juntava tudo, né, e eu ficava super chateada. Eu não via a hora de sair daquele hospital. E aí, quando chegou o bercinho, né, pra ele, onde ele ia ficar, que ele ficou, graças a Deus, comigo, não teve que ir pra UTI, nada disso. Ele ficou ali do meu ladinho, mas era muito difícil, gente, porque tampam o olho dele, né, eles ficam com um tampa-olho aqui, porque a luz é muito forte, né, no rosto deles, então incomoda qualquer um. E tem que tirar toda a roupa, ou seja, ele ficava só de fralda e com esse negócio no rosto. E aí eu tinha que acordar ele de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, eu acho, pra poder mamar, porque ele não podia ficar sem, né, até hoje eu faço isso. Pra poder mamar e não ficar fraco, né, ficar com a glicemia baixa. Então era muito difícil, porque às vezes ele não queria ficar lá, era óbvio, né? Gente, eu fiz do hospital, a sala, pelo menos o quarto que a gente estava, eu fechei todas as janelas, tinha uma janela que não queria fechar, eu fechei com coberta, peguei o lençol lá da maternidade e cobri, porque eu não queria vento nenhum nele, né, gente? Ele tava ali num quentinho, né, que eram várias luzes fortes em cima dele, e ele tava ali num quentinho, qualquer vento que batia,
e na minha cabeça ele ia gripar ou qualquer outra coisa. Então, eu fechei tudo e não queria nem saber que iriam falar. Enfim, ele ficou lá, e aí no outro dia, a minha esperança estava lá em cima, de que a gente ia embora, e mesmo assim, não deu certo. Ainda estava alto, né? Então, ficamos mais dias lá, e no dia seguinte ele melhorou, graças a Deus, mas foram 2 dias só para poder ficar lá a mais, né? Eu tinha que ficar 48 horas lá no pós-parto, e aí além dessas 48 horas, eu tive que ficar mais 48 horas, mais 2 dias, para poder ele melhorar e a gente poder ter alta. Eu tinha alta toda vez que a enfermeira, a médica chegava lá, ela me via, me analisava lá, você, mãezinha, você tá de alta. Mas o Isaac não, então, obviamente, eu não podia ir embora. Então, eu ficava lá, sofrendo, ele sofrendo, todo mundo sofrendo. Mas, graças a Deus, chegou o dia de a gente ir embora. Eu não via a hora. Toda hora alguém me pedia alguma coisa, eu já estava já apavorada, já, não, eu quero ir embora, só quero ir embora, só quero ir embora. Tinha uma hora que a enfermeira veio até mim falando que eu estava com a pressão alta, não queria deixar eu ir embora. Eu falei, gente, sou maluca, minha pressão é super baixa, sempre foi baixa. Graças a Deus deu certo, a gente veio para casa. A gente tinha separado 2 saídas da maternidade para ele. Ele fez a questão de sujar toda. Eu tenho um vídeo, eu vou postar uma foto, vou deixar uma foto para vocês terem uma noção de como ele sujou tudo. Mas eu não tava nem aí, eu só queria ir embora. Eu enrolei ele na mantinha que a gente tinha. Tinha roupinha para ele vir, tinha, porque eu levei bastante, graças a Deus. Mas eu só queria ir embora, gente, então eu enrolei ele na manta, botei a toquinha e a gente pegou o Uber e veio para casa, graças a Deus. E a minha mãe já estava aqui, minha irmã foi embora. No dia que minha irmã foi embora, ela foi embora à noite, na quinta noite, na sexta de manhã minha mãe já estava aqui. Minha mãe me ajudou muito, graças a Deus, e não deixou eu fazer nada. Não, você não pode encostar no fogão, você não pode baixar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Graças a Deus, minha mãe me ajudou bastante, o marido também ajuda bastante. Graças a Deus eu tenho esse apoio. Agora eu tô ficando mais sozinha, né? Porque minha mãe já foi embora. E o marido sai pra trabalhar e eu fico sozinha com ele. Mas ele é muito bonzinho, graças a Deus eu consigo fazer as coisas. Às vezes ele só quer ficar no colo e eu, obviamente, dou esse mimo pra ele, porque eu sei que todo mundo fala, passa muito rápido, então você tem que acolher, você tem que pegar. Toda vez que eu posso, às vezes ele nem quer eu. Mas eu já fico com saudade, então eu pego ele. Então eu aproveito muitíssimo. Cadê? Que mais? Muito tempo? Vai lá. Tivemos uma pausa aqui, porque a gente foi lá, o meu marido foi lá ver o neném, porque a gente fica, né, preocupado. Eu tava falando aqui pra ele que eu coloco às vezes ele pra dormir, às vezes não, agora eu tenho colocado ele sempre pra colocar de barriga pra baixo, dormir de barriga pra baixo. Então eu fico muito preocupada de ele tá ali com a cara no colchão e sei lá, né? Aí a gente sempre fica de olho nele. Voltando aqui pro vídeo, gente, a gente saiu de lá dia 1º, né? Dia 1º de abril. E no total eu fiquei no hospital 6 dias. E graças a Deus, assim, lá, gente, já tinham me falado que é um hospital muito bom. E eu concordo, porque, assim, teve toda a assistência, tá? Só uma coisa ruim de lá, que nesse dia, não sei se é sempre, mas estava muito quente. Muito calor, muito calor, muito calor, muito calor. A água que eles davam pra gente também era quente. Eles disponibilizavam pra gente uma garrafa, sempre que a gente pedia uma garrafa de 1,5 litros, sempre, mas era muito quente, tudo muito quente, tudo muito quente. Falavam que era normal, outros falavam que tinha quebrado o ar-condicionado naquele dia, sei lá. Enfim, era muito quente, porém,
lá tudo era bom, assim, a alimentação muito boa, toda a assistência que a gente precisava de fralda para ele tinha, fralda para mim tinha, absorvente, algodão, gás, álcool, tudo eles proporcionavam lá pra gente. Muito bom. A equipe também maravilhosa, todo mundo profissional, todas as enfermeiras bem profissionais. Tinha uma ou outra assim mais, como é que eu vou dizer, grossa, né? Mas não deixava de ser profissional, tá, gente? Então, assim, eu gostei bastante do tempo, assim, que eu fiquei lá. Detestei ficar, porém, não posso falar mal, né, do hospital por conta disso. Que eu gostei bastante da equipe. E foi isso, gente. Espero não ter esquecido de nada. É isso, gente. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, eu vou falar no próximo vídeo, porque tem também mais coisas pra falar. Tem coisas, um vídeo pra falar sobre o que eu usei e o que eu não usei lá no hospital, porque eu levei bastante coisa. Então eu vou fazer um vídeo exatamente só sobre isso, para as mamães, né, que estão aí esperando também ir para o hospital, para não levar coisa a mais, não levar coisa a menos. Então, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, tá bom? Tem muitos e muitos outros conteúdos para fazer agora que eu tô com meu bebê aqui em casa. E espero muito que vocês gostem e que curtem bastante, tá, esse vídeo. Gente, e não se esqueça de se inscrever. Falta poucos inscritos para eu poder bater uma meta aqui no YouTube. Então, assim, você que já é inscrito e que acha que alguém vai gostar desses vídeos, desse conteúdo, ou que nem que vai gostar, mas já se inscreve para ir constar, para poder contabilizar para mim, tá bom, gente? Vai me ajudar muito. E um beijo para vocês, tá? Até o próximo vídeo.